Land Rover Defender não nasceu como Defender. A origem da linhagem está no Series I, concebido em 1947 como uma tentativa de recuperar financeiramente a britânica Rover que, como várias fabricantes no pós-guerra, passava por dificuldades financeiras e sofria com escassez de mão de obra e materiais. Para piorar a situação, a fábrica original foi destruída por um bombardeio durante o conflito e, por isso, a produção precisou ser transferida para uma unidade improvisada construída durante a guerra para fornecer material aeronáutico. Com a infraestrutura prejudicada e as finanças em frangalhos, a Rover decidiu lançar um utilitário simples e robusto, nos moldes do Jeep, mas voltado para uso rural. O chamado Series I foi lançado em 1948 e já trazia as características básicas que tornariam o Defender um ícone. Visual simples e funcional, carroceria de alumínio sobre chassi de aço, materiais remanescentes da indústria bélica, e a capacidade de enfrentar todo e qualquer terreno com mais desenvoltura que qualquer fazendeiro poderia querer. O nome Defender só viria em 1990, depois que já haviam sido lançados os modelos Series II, 1958, Series IA, com faróis já integrados aos paralamas, 1961, e Series III, 1971. Não dá para dizer que o utilitário mudou muito com o passar dos anos. A verdade é que, em essência, o projeto foi essencialmente o mesmo ao longo dos 68 anos de produção. Claro, foram modificados motores, elementos estéticos e adicionados até alguns recursos de conforto e conveniência, mas, no fim das contas, a mudança mais radical no Defender aconteceu mesmo quando ele mudou de nome. Antes disso, os nomes Series I, Series I e Series II serviam apenas para identificar as atualizações promovidas no carro, que se chamava simplesmente Land Rover. Ao mesmo tempo, havia o Range Rover, lançado em 1970 como uma opção um pouco mais espaçosa e confortável ao Land Rover, ainda com interior frugal. Para se ter uma ideia, o painel de plástico e os assentos de vinil foram feitos para serem lavados com uma mangueira. Seus rivais eram caras como o Jeep Wagoneer, aquele que sempre aparece nos filmes com laterais imitando madeira, porém o Range Rover não tinha o mesmo apelo luxuoso. Claro, hoje os Range Rover são conhecidos por unirem luxo e capacidade off-road incríveis em igual proporção, mas aqueles tempos eram outros. Em todo caso, o que importa é que não dava para confundir as coisas. Apesar do projeto muito semelhante ao do Land Rover, o Range Rover era mais sofisticado em alguns aspectos. A cabine não era tão frugal assim, o espaço interno era melhor aproveitado e a suspensão usava molas helicoidais em vez de feixes de molas. Com sua chegada, o resultado inevitável foi um declínio nas vendas do Land Rover que, apesar de ter sido concebido como um veículo de trabalho e usado pelo exército britânico desde seu lançamento, acabou ficando popular entre gente comum, atraída por seu visual rústico, sua suspensão robusta e sua mecânica que, acredite, sempre foi confiável. Assim a Land Rover decidiu dar uma boa repaginada no carro, sem acabar com sua personalidade ou com seu apelo, mas o tornando um pouco mais palatável para uso civil. Ele recebeu algumas revisões de projeto, como a suspensão do Range Rover, uma nova dianteira, bitolas maiores, e paralamas mais largos de acordo, e duas dimensões de entre-eixos. 110 polegadas, 2,79 metros, e 90 polegadas, 2,28 metros. A primeira se chamava Land Rover Onitem 10 em inglês, enquanto o outro se chamava Land Rover 90. E foi assim até 1989, quando a Land Rover apresentou seu terceiro modelo, o Discovery. Pensado como um intermediário entre o minimalismo do 110/80 e o luxo do Range Rover, que àquela altura já havia ganhado itens como ar-condicionado, direção assistida, acabamento de madeira no painel e couro nos bancos, o Discovery utilizava diversos componentes encontrados nas estantes do grupo Rover, mas, mesmo assim, tornou-se um sucesso praticamente imediato nos Estados Unidos e na Europa. O preço disso foi certa confusão. A gente que curte carros sabe exatamente a diferença entre um 90, um 110, um Discovery e um Range Rover, mas na época as coisas eram mais difíceis.
Para separar as coisas, em 1990, a Land Rover decidiu adotar o nome Defender. Fazia sentido. Além de soar bacana, Defender era um nome para lá de apropriado para o utilitário que também foi usado pelas Forças Armadas Britânicas logo que começou a ser fabricado, e continua sendo, desde então. É claro que o Defender continuou sendo exatamente o que sempre foi ao longo das décadas. Desde que passou a se chamar assim, o primeiro de todos, Land Rover jamais abandonou o espírito aventureiro. Na verdade, talvez a mudança de nome tenha ajudado a mantê-lo no mercado por tanto tempo, tanto é que, mesmo que tenha sido fabricado antes de 1990, todo membro da família costuma ser chamado de Defender. Até pela própria fabricante. E seu apelo é universal. Não são só entusiastas do off-road que vivem para isto os fãs do utilitário. Cantores famosos, como Bob Marley, Sting e Paul McCartney, tiveram seus exemplares. Celebridades de Hollywood, como Sylvester Stallone, claro. Jim Carrey e Sean Connery também. Além de políticos como Winston Churchill, Fidel Castro e toda a família real britânica, desde o início da produção, provavelmente. Ou seja, é óbvio que o Defender é um ícone. Ele foi até montado no Brasil, em regime CKD, pela Karmann entre 1999 e 2006. Sim, é a Rainha Elizabeth II e, assim, a Land Rover não poderia deixar de fazer uma homenagem e tanto a seu modelo mais tradicional. Assim, no dia 29 de janeiro de 2016, quando o último Defender deixou a linha de produção na fábrica de Solihull, no Reino Unido, a mesma onde tudo começou, lá em 1948, um evento de comemoração com os 700 funcionários envolvidos foi realizado. O último exemplar é um Defender 90 conversível. A versão não foi escolhida por acaso, e sim porque, em sua montagem, ele ainda utiliza um componente exatamente igual ao do modelo 1948, o grampo que prende a capota ao topo do para-brisa. O carro irá para o acervo de veículos históricos da Jaguar Land Rover. Além disso, a fabricante anunciou que manterá os exemplares do Defender vivos com um programa de restauração especial, além de um canal na internet onde os donos poderão compartilhar suas histórias com o Defender. E, no que depender da robustez do utilitário e da dedicação dos ingleses em mantê-lo, ainda haverá Defenders nas ruas, e longe delas, principalmente, por muito tempo.